Bem-vindos à nossa mesa de debates. Imagine a seguinte cena: um patriarca idoso, cego, trêmulo, deitado no seu leito de morte. Um cenário bem sombrio, né? Muito sombrio. E, uma mãe espreitando pelas frestas da tenda, ouvindo a conversa em absoluto silêncio, um filho vestindo as roupas sujas do irmão e amarrando peles de cabrito recém-morto nos próprios braços e no pescoço. Tudo isso para forjar uma identidade falsa. É quase macabro quando você descreve assim. Pois é. E isso não é um roteiro de crime real contemporâneo, sabe? É a origem literal de uma das nações mais importantes da narrativa bíblica. Quando a gente olha para a história de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, lá em Gênesis 27, a gente não encontra uma sucessão pacífica. Encontramos uma cacofonia de segredos, manipulação e uma disfunção familiar profunda. A necessidade de heróis perfeitos, sabe? Nós queremos que as origens das grandes tradições sejam puras, moralmente confortáveis, mas... Exatamente, a gente quer contos de fadas. Isso, mas a narrativa nos joga direto no meio de um colapso estrutural, sabe? Onde ninguém sai com as mãos completamente limpas, ninguém mesmo. Exato. E é justamente esse colapso que nos traz a polêmica central que vamos destrinchar aqui hoje. Estamos diante de um ato de engano egoísta por parte de Rebeca e Jacó, tipo um ato motivado por pura predileção parental que acabou por destruir a própria família. Ou, por outro lado, né? Ou as ações de Rebeca, por mais sombrias e questionáveis que pareçam, foram na verdade uma intervenção drástica, porém absolutamente necessária para garantir o cumprimento da soberania divina frente à teimosia de Isaac. É uma tensão gigantesca. Sim. Então, para deixar minha posição clara logo de início, eu estou convencido de que a narrativa demonstra inequivocamente que a predileção dos pais e a mentira induzida por Rebeca trouxeram consequências desastrosas. Foi um ato de desonestidade brutal. E, para mim, reflete uma profunda falta de confiança no tempo e na providência. Bom, eu abordo essa história por um ângulo fundamentalmente oposto. Defenderei aqui que, embora moralmente ambíguo e, nossa, inegavelmente doloroso o plano de Rebeca, foi o mecanismo exato que garantiu a sobrevivência do propósito espiritual daquela linhagem. O mecanismo exato! Sim, porque ela precisava agir. Isaac estava prestes a entregar uma aliança milenar e sagrada a um homem completamente leviano, guiado apenas por desejos imediatos. Então, a ação de Rebeca, mesmo operando ali nas sombras, salvou o futuro de Israel. Certo. Para começarmos a entender as implicações disso, eu quero estabelecer minha perspectiva focando na mecânica do que aconteceu dentro daquela tenda. Há um princípio prático, bem visível na narrativa: o favoritismo destrói o tecido familiar. Ah, com certeza. A disfunção é clara. Sim, a divisão é o núcleo do problema ali. Isaac amava Esaú por um motivo estritamente utilitário e sensorial. Tipo, Esaú era o caçador viril que trazia carne que Isaac gostava de comer. Ponto. E Rebeca amava Jacó porque ele era pacato, ficava pelas tendas. Mas será que era só isso? Bom, o que eu vejo é que o plano que Rebeca arquiteta não foi um mero deslize ético, sabe? Foi uma fraude meticulosa. Ela não teve o menor pudor em induzir o próprio filho ao pecado. Ela ensinou Jacó a mentir descaradamente e a explorar a deficiência visual do próprio pai. É uma leitura pesada. Mas é o que está no texto. Os fins simplesmente não justificam os meios. E a própria história prova isso ao nos mostrar o preço altíssimo que foi pago depois, né? O ódio mortal e fratricida de Esaú, o exílio permanente de Jacó, a família foi literalmente estilhaçada por causa de uma mentira. Olha, eu entendo perfeitamente o peso dessa leitura. Mas, confesso que acho difícil engolir essa premissa de reduzir toda a trama a uma mera questão de preferência paterna cega, sabe? Ou um clubismo infantil dentro de casa. Não é clubismo, é favoritismo documentado. Sim, mas a gente precisa voltar à raiz do problema, ao nascimento dos gêmeos. Houve uma gestação dificílima, onde os bebês literalmente se debatiam no ventre dela. Rebeca, desesperada, busca uma resposta e recebe um oráculo divino direto. E o texto diz, 2 nações estão no teu ventre, e o maior servirá ao menor. A profecia. Exatamente.
Na cultura do Antigo Oriente Próximo, o mais velho detinha a primogenitura por direito natural, biológico. Mas a revelação divina subverteu essa ordem. Então não estamos falando de uma mãe que só preferia o filho que ajudava na cozinha, entende? Rebeca era a portadora e a única guardiã de uma revelação teológica colossal. Tá, mas isso não é isenta da responsabilidade sobre o método bizarro que ela escolheu usar. Não isenta, claro, mas contextualiza a urgência da coisa. Esaú já havia provado seu desprezo absoluto pelas bênçãos espirituais quando vendeu o direito de primogenitura. A tentativa de Isaac de abençoá-lo secretamente não era apenas um mero erro de julgamento de um pai coruja. Você acha que foi proposital? Era uma violação frontal e consciente da vontade soberana. Rebeca interveio porque a liderança espiritual da casa estava em total estado de rebelião. Certo. Isso nos leva, então, à nossa primeira etapa de debate, focada exatamente na natureza dessa predileção e no embate entre a profecia e os desejos carnais. Eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Pode fazer. Se assumirmos que a narrativa condena a atitude de Isaac, apontando que ele causou ciúmes e disfunção, como você pode justificar a manipulação arquitetada por Rebeca sem ignorar os graves prejuízos emocionais citados na própria história? Sabe, o texto não diz que ela foi uma heroína, diz que ela pagou um preço terrível. Você fala dos prejuízos emocionais e eles são absolutamente reais. Ninguém nega o trauma familiar ali. Mas, se Rebeca não fizesse nada, o prejuízo não seria apenas um conflito emocional. Sabe, seria o fim de uma aliança pactual. Mas será que seria o fim mesmo? Deus não daria um jeito? Para responder à sua pergunta, precisamos diferenciar radicalmente as motivações por trás dessa predileção dupla. Onde o colapso estrutural realmente começou? Começou com a recusa contínua de Isaac em aceitar o decreto divino. Veja a motivação do patriarca. O gosto pela caça. Sim, ele chama Esaú e diz, faze-me um guisado saboroso como eu gosto, para que minha alma te abençoe. Isso é visceral, é quase primitivo, né? Bom, é o pai buscando uma última refeição com o filho favorito. Tem um aspecto humano nisso. Mas é exatamente aí que reside o problema. Isaac ignora completamente o caráter inadequado de Esaú em troca do sabor da caça. A predileção de Isaac é ancorada inteiramente na carne, nos sentidos. A de Rebeca, por outro lado, é ancorada na promessa original. A promessa de que o maior serviria ao menor. A disfunção atingiu o ponto de ruptura irreversível porque Isaac decidiu usar sua autoridade no leito de morte para contrariar os propósitos divinos de forma clandestina. Ele tenta abençoar Esaú escondido, percebe? Rebeca é forçada a operar nas sombras porque Isaac já tinha apagado as luzes daquela casa muito antes de ficar cego fisicamente. Poxa, essa é uma frase de efeito boa. Mas eu concordo que Isaac falhou gravemente ao ignorar a inaptidão de Esaú. Porém, a questão para mim não é apenas o porquê de Rebeca ter agido, mas, e aqui está o foco, o como ela agiu. A diferença entre a motivação carnal e a motivação teológica não transforma uma fraude literal numa virtude moral. Certo, o que me leva a estruturar a segunda etapa do nosso debate, focando exatamente no direito de primogenitura e nessa tensão entre o valor espiritual e o imediatismo. E aqui eu te devolvo a provocação. Vamos lá. O relato afirma explicitamente que Esaú agiu de modo insensato. Sabe, você precisa entender o que era vender a primogenitura. Não era apenas ceder a liderança administrativa da família. Era ceder o concerto de Deus com Abraão. E Esaú troca isso por um prato de lentilhas vermelhas, porque estava com fome. Uma escolha lamentável. Diante dessa prova irrefutável de que Esaú não tinha nenhuma consciência do valor cósmico da sua herança, a tentativa de Isaac de abençoá-lo não era uma ameaça direta, um ato literal de sabotagem à linhagem das 12 tribos que precisava nascer? É uma ótima pergunta e eu reconheço totalmente a falha de caráter de Esaú. Quando dizemos que Esaú era profano,
Não estamos dizendo apenas que ele não era religioso. Estamos dizendo que ele trocou o equivalente a um império geracional por um lanche de fast food, sabe? Exatamente. Estar com fome por mais 1 ou 2 horas. É o ápice do imediatismo. Contudo, não me convence a ideia de que a ameaça iminente à linhagem justifique a fraude em si, e uso um paralelo da própria história de Israel para ilustrar isso. Qual o paralelo? De quem você está falando? O paralelo com Sara, a sogra de Rebeca. Lembra do que aconteceu quando a promessa do filho parecia ameaçada pela esterilidade prolongada e pela idade super avançada? Sara decidiu que precisava, entre aspas, ajudar o plano divino. Ah, história de Agar. Isso. Ela assumiu o controle e entregou sua serva Agar a Abraão. É como um copiloto que percebe que o avião está perdendo altitude e, em pânico, decide tomar o manche à força do piloto principal. A intenção de Sara era salvar a promessa, mas, ao quebrar a ordem das coisas, ela causou um desastre familiar que reverberou por muitas gerações. Verdade, reverberou nélissimo. O mesmo ocorre aqui com Rebeca. A falha profunda de Esaú não santifica os métodos desonestos de Jacó e Rebeca. Mas espera um pouco. No caso de Sara, era uma questão de impaciência crônica. Ela tinha anos pela frente, ela estava lidando com um horizonte de tempo aberto. No caso de Rebeca, Isaac já tinha pedido a comida. O tempo estava correndo. Exato. A bênção seria proferida em questão de horas. O nível de urgência é simplesmente incomparável. A urgência temporal é maior, sem dúvida alguma. Mas observe a degradação ética do método quando Esaú vende a primogenitura lá atrás. Jacó agiu com o que a gente pode chamar de esperteza oportunista. Ele viu a fraqueza do irmão e capitalizou em cima disso de forma meio fria. É moralmente questionável, sim. Sim, mas quando chegamos ao leito de Isaac, a narrativa muda totalmente o tom. Rebeca cria um teatro elaboradíssimo, sabe? Ela veste Jacó com as roupas do irmão mais velho para que ele tenha o cheiro do campo. Ela cozinha os cabritos com o tempero exato da caça. Ela foi bem minuciosa. Minuciosa ao extremo. Ela coloca as peles dos animais nas mãos macias de Jacó, antecipando que o pai cego tentaria tocá-lo. E quando Isaac, desconfiado, pergunta frente a frente, "És tu, meu filho Esaú?", Jacó mente olhando, ou melhor, falando diretamente nos olhos cegos do pai. "Eu sou Esaú." Essa cena é tensa. Isso não é um copiloto tentando salvar o avião suavemente, sabe? Isso é o copiloto nocauteando o capitão com uma chave de fenda. A raiz do erro não é tentar proteger a linhagem, é a total incapacidade de crer em uma ação extraordinária de Deus. Ação extraordinária. Mas, você sugere o quê, então? Que Rebeca esperasse que um raio caísse do céu e calasse a boca de Isaac no momento exato da bênção? Eu sugiro que ela fizesse exatamente o que o próprio Isaac fez no passado. A narrativa faz questão de nos lembrar que Rebeca foi estéril por 20 anos, né? Isaac sabia que a promessa de Abraão não continuaria de forma biológica natural se ela não engravidasse. Sim, ele sabia do peso da promessa. E o que ele fez diante dessa impossibilidade biológica? Ele arquitetou uma fraude? Ele colocou outra mulher na tenda, como Abraão fez? Não, ele orou de forma insistente ao Senhor. Ele entendeu que a promessa exigia, por definição, uma intervenção divina direta, e a resposta a essa oração foi o nascimento dos próprios gêmeos. E onde você quer chegar com isso? A pergunta que fica é, sabe, por que décadas depois, diante da ameaça de Isaac abençoar o filho errado, Rebeca recorre a um teatro de fantoches em vez de recorrer à oração? O engano sistemático, nesse caso, é o sintoma máximo da desconfiança. Olha, é uma retórica forte, admito, mas que ignora completamente o abismo estrutural entre as duas situações. A esterilidade era um obstáculo biológico, sabe? Isaac orou porque apenas Deus pode gerar vida a partir do nada. E apenas Deus pode mudar o coração de um homem. A bênção, por outro lado, era um ato da vontade humana e teimosa de Isaac. Deus não ia possuir o corpo de Isaac e forçá-lo a falar o nome de Jacó como um robô. Rebeca estava lidando ali com o livre-arbítrio corrompido do próprio marido. O que nos empurra, então, inevitavelmente para a nossa terceira e última etapa deste debate.
a ética do engano e as suas consequências implacáveis. Eu vou direcionar esta pergunta final a você. Manda? A narrativa descreve de forma assustadora o que aconteceu quando Esau chegou do campo e a trama foi finalmente descoberta. O texto diz que Isaque tremeu com um tremor extremamente violento. E Esau foi consumido por um ódio tão sombrio que prometeu: chegarão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó. Um ódio assassino. O risco de fratricídio era tão real que Rebeca precisou mandar o seu filho amado fugir para a casa do tio Labão. E a tragédia? Ela achou que seria por alguns dias. Foram décadas e ela morreu sem nunca mais ver o rosto de Jacó na vida. É uma consequência brutal. Como podemos sustentar que essa maquinação era a vontade divina operando quando os frutos colhidos foram o terror, a fragmentação da família e uma amargura profunda? Bom, eu não minimizo nem um pouco essa dor. De jeito nenhum. A lei da semeadura e da colheita não foi suspensa na vida deles. Jacó enganou o pai usando peles de cabrito e, sabe, ironicamente, anos depois, seus próprios filhos o enganariam sobre a suposta morte de José. Usando o quê? O sangue de um cabrito na túnica. Exato. Pois é. E Jacó passou 20 anos sendo explorado e enganado por Labão, provando do seu próprio veneno amargo. Tudo isso é verdade. Mas você me pergunta como isso pode ser a vontade divina? E a minha resposta é: qual era a alternativa real àquela situação limite? A confiança. Mas o que teria acontecido na prática se Rebeca cruzasse os braços, confiasse no tempo e simplesmente deixasse Isaque comer a caça de Esaú e impor as mãos sobre ele? Olha, o texto não diz que Deus estava de mãos atadas precisando de uma mentira humana para se salvar. Deixe-me explicar a gravidade mecânica daquele momento histórico. Nós, modernos, pensamos nas palavras como coisas invisíveis, efêmeras, né? Um e-mail que você pode cancelar o envio, um áudio do WhatsApp que você pode apagar. As palavras do vento leva, como dizem hoje. Exatamente. Mas no Antigo Oriente Próximo, e especificamente dentro dessa aliança patriarcal, a bênção dita por um líder no seu leito de morte não era um desejo poético de boa sorte. Era um testamento legal, irrevogável e performático. As palavras eram vistas quase como entidades físicas, palpáveis. Sim, o peso da bênção era definitivo. Uma vez que Isaque liberasse aquela bênção, era como uma flecha disparada do arco, sabe? Não havia como puxá-la de volta. O próprio Isaque reconhece isso quando diz a Esaú algo depois do engano. Eu o abençoei e ele será abençoado. Ele não pôde revogar. Ele tentou, mas não pôde. E isso justifica o roubo da flecha. Justifica entender que a tragédia raiz dessa narrativa não começa com as peles de cabrito do Jacó. Se Isaque pronunciasse aquelas palavras irrevogáveis sobre Esaú, a aliança messiânica, as promessas de terra, semente e bênção para todas as famílias da terra, teriam sido formalmente transferidas para um homem profano. Um homem que zombava do sagrado. Que zombava do sagrado. Que se casava com mulheres que amarguravam o espírito dos pais apenas para contrariá-los. A verdadeira tragédia aqui é que a liderança espiritual da família estava completamente alienada. A cegueira física de Isaque, como a narrativa faz questão de frisar literalmente, é na verdade a manifestação física de sua cegueira espiritual voluntária. Ele queria estar no escuro. Isso é muito forte. Ele pediu que o acordo fosse feito em segredo, só entre ele e Esaú. Então, na sua visão, a Rebeca funciona ali como uma figura puramente corretiva. Em um cenário de falha sistêmica completa. O plano moralmente corrompido dela serviu de freio de emergência para a história da salvação. A família foi punida por seus métodos enganosos, sem dúvida nenhuma. A narrativa deixa bem claro que não existe família perfeita. Com certeza. Mas também declara de forma contundente, pelo desenrolar da história, que a soberania divina se utilizou dessa confusão toda para impedir que a promessa fosse parar nas mãos de Esaú. A vontade de Deus prevaleceu, apesar da sujeira humana. Bem, nós estamos nos aproximando da conclusão da nossa mesa de debates.
E é hora de resumirmos onde chegamos após essa troca rigorosa de ideias. Para mim, a perspectiva permanece rigidamente focada na clareza ética e nos danos do método que foi usado. Uhum. A história em Gênesis 27 é, acima de tudo, um alerta severo. As dinâmicas de preferência parental, somadas à escolha deliberada de usar a mentira, o engano sistemático e a manipulação das fraquezas alheias, nunca se justificam perante a narrativa bíblica. Elas destroem a confiança, fragmentam a coesão familiar e nos ensinam o perigo trágico de tentarmos forçar o cumprimento dos planos divinos por causa da nossa própria impaciência e falta de fé. Bom, do meu lado, a síntese é que a narrativa nos oferece uma visão incrivelmente madura e realista da complexidade humana e da teológica também, claro. Ela ilustra o quão caótico pode ser o processo de preservar propósitos espirituais grandiosos quando os veículos humanos encarregados deles estão falhando miseravelmente. A falha humana é inegável ali. Sim. E a história nos mostra que a soberania divina não opera apenas num vácuo de perfeição moral. Ela frequentemente trabalha através de pessoas profundamente falhas, tomando decisões moralmente cinzentas em momentos de crise aguda, tudo isso para evitar um desastre ainda maior. Dito isso, eu acho que o grande valor dessa nossa discussão é perceber os pontos pacíficos, Aquelas áreas de convergência que o texto nos obriga a reconhecer independentemente de que lado a gente esteja. E, primeiro de tudo, acho que não há defesa possível para Esaú. Nenhuma. Concordo 100%. Nós dois concordamos plenamente que ele demonstrou uma negligência revoltante por sua herança. Ele menosprezou o que era sagrado e abriu mão do concerto divino pelo conforto puramente imediato de uma refeição. Exatamente. Ele não era na vítima inocente de um golpe maligno, Ele já havia abdicado do seu lugar por conta própria muito antes daquele fatídico dia. Pois é. E, em segundo lugar, nós convergimos no diagnóstico sobre o trauma familiar. Ambos vemos claramente que a falta de comunicação honesta, as agendas ocultas de Isaac tentando agir pelas costas da própria esposa e a resposta conspiratória de Rebeca e Jacó geraram cicatrizes incuráveis. Sim, o texto é impiedosamente brilhante, ao desromantizar seus próprios fundadores. Totalmente. Não há maquiagem sobre as falhas dos patriarcas. Eles são mostrados com toda a sua disfunção. O que nos leva ao nosso terceiro e mais importante ponto de acordo, que é, o ponto transcendente de tudo isso. A soberania inabalável de Deus operou de maneira irrefreável nessa história. Irrefreável, perfeita palavra. As 12 tribos de Israel, o concerto patriarcal, a linhagem que literalmente mudaria o mundo, tudo isso fluiu através de Jacó. Isso aconteceu não por causa da virtude moral impecável dessa família, mas muitas vezes operando de forma misteriosa apesar da profunda disfunção e toxicidade que governava a tenda de Isaac. A promessa era infinitamente mais forte do que a fraqueza, a cegueira e os piores instintos dos seus próprios portadores. E é com essa imagem fascinante que encerramos nossa análise de hoje. A história de Isaac e sua família nos desafia a abandonar aquelas leituras simplistas, de escola dominical, onde há vilões óbvios de um lado e heróis brilhantes de outro. A realidade é muito mais cinza. Muito mais. Há camadas espessas a explorar sobre como os textos antigos retratam essa colisão quase inevitável entre a vontade divina irrevogável e as pesadas limitações, mentiras e medos da nossa própria natureza humana. Fica aí o desafio intelectual para você que nos ouviu até aqui. Olhar para a mecânica das histórias que moldam nossas crenças e entender que muitas vezes a verdade e o propósito caminham em estradas surpreendentemente tortuosos. Muito obrigado por acompanhar essa nossa troca respeitosa de ideias e até a próxima discussão.